9h03, a gente volta agora com o TV Mar News, gente. E olha, você sabia que são seus hábitos de consumo que determinam o valor da sua fatura de energia? Pois é, quer saber como economizar energia sem abrir mão do conforto? Então se liga nessas dicas da Equatorial de como usar a TV e ficar atento àquele stand-by. Vamos ver. Na hora de escolher o equipamento, não basta observar apenas o preço. É preciso verificar se o aparelho possui o selo Procel. Veja também se é da categoria A do Inmetro. Isso sinaliza que o equipamento é mais eficiente e gasta menos energia. E, se possível, adquira equipamentos com a tecnologia inverter, que tem um sistema diferenciado e pode representar uma redução de até 40% na conta de luz. Todas essas dicas são fundamentais para escolher um produto e não ter surpresas na hora de pagar a conta de luz. E não se prenda só ao preço, porque o barato pode sair caro. Equatorial, pelo futuro todo dia. Pois é, né, gente? Olha, ter uma conta de luz que cabe no seu orçamento, afinal de contas, só depende de você, dos seus hábitos, tá bom? E olha só, a gente agora precisa continuar falando sobre saúde, né? No bloco passado nós conversamos sobre o Estatuto da Pessoa com Câncer e a gente traz aqui ao estúdio mais um advogado especialista na área de saúde. Juliano Pessoa está sempre aqui com a gente. Bom dia para você, Juliano. Quer dizer que agora o Conselho Regional Federal, na verdade, né, de Medicina está querendo restringir o uso do canabidiol para tratamentos que a gente já via, né, que há anos atrás havia sido amplificada e concedido o direito de tratamento com canabidiol diante da necessidade, já não era um uso tão amplo, né? E a gente teve aí essa restrição, é isso mesmo, Juliano? Bom dia, Paulano. Bom dia quem nos assiste. Você. Exatamente, Paulano. Veja, o Conselho tinha uma resolução de 2014. Essa resolução deveria ter sido atualizada em 2016, 2 anos após. Não foi. O Conselho passou 8 anos para poder atualizar essa resolução. Fez isso agora, recentemente. E no lugar de se ampliar as possibilidades, é o que se esperava, o Conselho restringiu ainda mais. Tá? Ele trouxe somente 3 possibilidades de prescrição e ainda trouxe uma vedação que não existia na resolução anterior, no sentido de que o médico não poderá prescrever, salvo para aquelas indicações que estão contidas na norma. Então, ou seja, particularmente eu enxergo como um grande retrocesso para o profissional médico, porque, veja, esse mesmo Conselho Federal de Medicina é aquele que há 2 anos, em 2020, no auge da pandemia, ele autorizou que todo médico do país, a seu critério, desde que com consentimento do paciente, prescrevesse, por exemplo, a cloroquina para o tratamento da Covid-19. E nós temos aí amplamente divulgado que é um tratamento ineficaz. E mesmo assim, preservou-se naquela oportunidade a autonomia do profissional médico. O que vários e vários médicos que são adeptos de prescrever essa substância questionam hoje é justamente isso, o seu direito previsto no Código de Ética Médica, da sua autonomia, dele verificar junto com o seu paciente, caso a caso, o que é melhor para ele, de acordo, naturalmente, com as evidências científicas, com o seu conhecimento técnico, para oferecer para o paciente o que é melhor para ele. Porque, veja, o caso do canabidiol, ele é muitas vezes prescrito como exceção. O médico tenta tudo que existe disponível para tratamento e muitas vezes o paciente não responde a ele assim. E é nesse momento que ele recorre para essa substância. E, infelizmente, o Conselho quase que coage agora a sua própria categoria, ameaçando, né, no sentido de repente, haver algum tipo de penalização para aquele médico que descumprir essa norma. Pois é, né? E é como você mencionou aí, isso acontece 8 anos depois da sua última orientação sobre o uso de canabidiol. Gente, 8 anos depois, ou seja, aos 45 do segundo tempo é que vem essa mudança aí. A gente vê que nos parece, né, Juliano, ser uma pauta como se fosse meio que conservadora e a gente acaba se perguntando se realmente é uma questão de saúde ou se é, infelizmente, mais uma questão política que está aí caminhando junto com essa questão de saúde e acaba impedindo, assim, da coisa de fato caminhar, né? Exato, Paulana. Isso é um questionamento que existiu esses dias aí, né, por vários médicos, inclusive, fazendo essa indagação, né, que o conselho ele deve se pautar pela ciência, né, pela boa prática médica.
E muitas vezes algumas pautas trazidas pelo Conselho se assemelham, se aproximam muito das discussões dos debates políticos no país. E não é isso que a categoria, né, na qual ele representa, deseja, muitas vezes. Então a gente vê vários médicos indignados com determinadas posturas, infelizmente, do seu próprio Conselho. E eu digo mais, do ponto de vista técnico, né, para nós da área jurídica é o que mais importa, eu tive a cautela de analisar com muito detalhe a resolução trazida. O Conselho justifica que ele fez uma atualização nas evidências científicas, na literatura médica, e por isso ele restringiu. E aí eu tive o cuidado de analisar as referências bibliográficas que estão contidas na própria resolução. Lá, Orlando, pasmem, quem nos assiste também, a mais recente utilizada é datada de 2014, Nossa. Ou seja, da data do ano da última resolução. Então não há qualquer revisão feita, porque de 2014 para cá, várias e várias evoluções foram obtidas dentro da ciência ligada a essa substância. Se a gente analisar os Estados Unidos, que é uma referência no mundo, a Europa, que é uma referência para o mundo, houve muitos avanços e outra coisa. Vários e vários estudos estão em andamento para outras patologias e esse é o receio dos pacientes e das associações. Eu acho que a gente precisa entender, né, e levar em consideração, né, Juliana, aquela máxima, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem que vai se utilizar. A gente precisa entender e enxergar o canabidiol como um remédio se ele for administrado como o que acontece nesses tratamentos, na dosagem certa, no tempo certo para esses pacientes, né? Infelizmente, a pauta vem sem avanços, com mais restrição, mas eu queria que você pudesse explicar para a gente como é que funciona, por exemplo, cada caso. Há a possibilidade, por exemplo, do paciente conseguir, com uma ação na justiça, que esse tratamento ele venha a ser cumprido, mesmo fugindo do que diz essa norma? Essa pergunta é excelente, Fernando. Veja, essa resolução ela fere frontalmente direitos constitucionais. E esse direito à saúde do paciente é um deles, né? O cidadão ele tem direito de acessar a saúde, está lá, artigo 196 da Constituição. Então, não é uma medida administrativa que vai criar obstáculo nesse sentido. Então, é extremamente tranquilo, sim, como já ocorre em inúmeros outros casos, do Poder Judiciário afastar determinadas previsões administrativas e determinar que o paciente tenha acesso àquele tratamento. O que é o grande receio de algumas pessoas, de alguns pacientes especialmente, é que como há a vedação expressa, alguns médicos podem ficar receiosos de continuar prescrevendo, né? Por isso que eu disse que é quase uma coação, né, para os profissionais. Então, esse é o que se tem receio. Mas as associações que defendem os pacientes já vêm se reunindo aí durante esses dias, debatendo, discutindo, para você ter ideia. A Câmara Federal, um deputado propôs um projeto, uma medida legislativa para poder suspender essa resolução. Ontem, no Senado Federal, uma senadora propôs a mesma coisa, outra medida legislativa para suspender essa resolução. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento próprio para analisar justamente o que eu destaquei aqui agora, essa norma ferindo diretamente uma previsão constitucional de direito à saúde da população. O ministro da Saúde, um dia após a publicação dessa resolução, ao ser indagado pela imprensa, ele disse o seguinte: eu não consegui ainda me deter para analisar criteriosamente o teor completo da norma, mas já digo desde já, a população não pode sair prejudicada nessa relação. Então veja, existe todo um movimento no entorno de indignação, de insatisfação com essa norma, né, e várias medidas estão sendo tomadas. As associações que amparam os pacientes estão analisando qual o melhor momento, de repente, de se tomar uma medida jurídica. Por quê? Para não abarrotar mais uma vez o Poder Judiciário com a judicialização da saúde, que se questiona tanto, mas você vê, movimentos como esse é que potencializam isso. A gente não pode deixar o paciente lá na ponta desassistido. Exatamente. Não é? Então, as pessoas estão analisando, as assessorias jurídicas estão analisando com muita cautela, discutindo o assunto e vendo as medidas dos próximos capítulos. Caso não seja suspensa, provavelmente essas instituições irão buscar o Poder Judiciário. Pois é, olha, Juliano, só sabe quem de fato tem na família uma pessoa que precisa de um tratamento como esse. Eu tenho na minha família, por exemplo,
uma pessoa que chega a ter 30 convulsões por dia. Você imagina o que é uma mãe ver um filho ter 30 convulsões por dia e que precisa de um tratamento como esse para se sentir mais confortável, para diminuir a incidência de convulsões, enfim, é realmente um problema muito sério, que precisa ser levado a sério. Talvez não num momento como esse, né, de repente pudesse deixar passar um pouco mais, para que a situação fosse debatida com mais calma, sem esse período eleitoral, né, de repente fosse um pouco mais prudente proceder dessa forma, né? Mas vale a gente ressaltar aqui, mais uma vez, gente, que a própria ciência, são estudos científicos que comprovam o uso do canabidiol para o tratamento de pacientes com alguns problemas, né? Exato, e veja, em relação a essa questão geralmente a epilepsia, né, é o mais utilizado, a resolução prevê o uso para as epilepsias refratárias, como eles chamam, tá, Orlando? Mas o grande detalhe é que nós temos hoje Parkinson, fibromialgia, dores crônicas, autismo, pacientes em uso e tendo benefício, esse é que é o detalhe, porque ele já tentou de tudo e não resolveu. Então, este é que é o grande receio. E eu acredito, assim, sinceramente, que os médicos que de fato são ligados a esse movimento, eles não irão retroceder, não irão parar de prescrever para os seus pacientes. A gente consegue mencionar quais são os casos em que ainda está liberado o uso do canabidiol? Olha, nos casos de criança e adolescente, epilepsias refratárias, ou seja, resistentes, que não respondem a nada, e em 3 síndromes associadas a elas. Tá? São nomes complexos da medicina, mas está lá posto na resolução. Para quem tiver curiosidade de pesquisar, a resolução é 2324 de 2022 do Conselho Federal de Medicina. Então lá está o nome de maneira fácil, mas são 3 síndromes associadas a essas epilepsias mais graves, vamos dizer assim. Fora disso, em regra, nada. Mas vários médicos, a gente vem acompanhando depoimentos, vem afirmando que não irão deixar de prescrever, porque eles não irão desassistir os seus pacientes. Porque o primeiro e principal compromisso do médico, Paulane, é com o seu paciente, é com o bem-estar do seu paciente, e é assim que está lá posto, preconizado no Código de Ética Médica. E a sua autonomia deve sim prevalecer, e não esse tipo de medida que, infelizmente, não atende os anseios dos próprios representados pelo Conselho Federal de Medicina. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, Juliano, pela tua participação aqui no nosso estúdio, tá bom? Obrigado, até mais. E olha só, gente, outra preocupação, né, é a questão do lixo que é jogado de maneira irregular aqui pelas ruas da nossa capital. É o que acontece ali no Joaquim Leão. Fernando Palmeira fez um registro e traz para a gente agora. Vergel do Lago, comunidade Joaquim Leão, um dos bairros mais populares e populosos de Maceió. É toda essa região que começa na região lá da Cambona e vem pela Avenida Rui Palmeira, até chegar no Dique Estrada, Vila Brejal, e aqui principalmente nessa região onde a comunidade está se ressentindo da falta de espaço para atividades culturais, para aproximação, enfim. E reclamam dessa área desse canal aqui, que as imagens do Chico Nogueira vai nos mostrar, a fedentina, mosquito e tudo mais, quando a Prefeitura Municipal de Maceió tem recebido a reclamação da comunidade e que o pessoal que nos chama também para vir até aqui, onde gostaria de que esse local deveria ser utilizado para programas sociais, ambientais, e a finalidade que o município deveria colocar é proporcionar espaços para o convívio social dos maceienses que moram nessa região da zona sul de nossa capital. Olha só, o córrego imundo, tem muito lixo nesse córrego, a água escura, mal cheirosa, e aqui nessa região, onde deveria ter um ambiente adequado, com melhorias, onde a comunidade tivesse convívio social da melhor forma, ainda serve de acúmulo de lixo, de resto de construção. Já houve aqui o trabalho da retirada do mais alto nível de lixo que tinha nessa região. É passar a máquina, levar todos os dejetos que aqui estão de lixo de toda espécie, e a comunidade, ignorantemente, pela necessidade, por não querer ir mais longe e não ter talvez uma sistemática de colocar contêineres para que a comunidade coloque esses lixos, principalmente resto de metralha, resto de móveis, enfim. E, coincidentemente, temos ali de Vista para a Lagoa, que era um programa de um governo anterior,
a construção de um grande conjunto habitacional de apartamentos, que já foi parcialmente inaugurado e entregue já parcialmente à comunidade. E aqui o contraste, onde a gente vê ali a imagem de Padre Cícero, de São João Batista, é a fé que não morre desse povo e que vem aqui ocupar também o espaço para uma moradia precária, aquilo que não condiz com a dignidade da pessoa humana, da família, essa habitação improvisada. Isso aí é uma residência, é um lar, mas infelizmente aí misturado com as montanhas de lixo que muitas vezes se avolumam por aqui, além dessa condição que é um depoimento contra a saúde pública desse canal que cruza aqui a área do Joaquim Leão. Então a Prefeitura Municipal de Maceió tem feito na medida do possível com as empresas contratadas para fazer a limpeza pública, ainda deixado essa montanha de lixo e aquilo que se é que está em programa, em projetos do governo, como é reclamado e lembrado pela própria comunidade, é preciso que a Prefeitura coloque em prática urgentemente a humanização de todo esse projeto aqui para beneficiar e trazer uma melhor qualidade de vida para a comunidade, principalmente depois que recebe a habitação de núcleo habitacional como esse que foi recentemente inaugurado com milhares de apartamentos e abrigando famílias parcialmente por enquanto. Enquanto isso também, infelizmente, a gente mostra com tristeza a precariedade do déficit habitacional e ali é preciso mais fé. Em São João e meu padrinho Padre Cícero, como bem diz ali, os quadros dessa pobre família que está às margens de um canal fétido, às margens da Lagoa Mundaú, aqui ao lado de um gigantesco conjunto habitacional. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do Vergel do Lago, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro. A gente pede, claro, né, que a Prefeitura de Maceió possa ter um olhar mais cauteloso com aquela região, voltado para aquela região, para fazer o recolhimento. Mas, principalmente, gente, a gente pede a organização e a educação ambiental dos próprios moradores, né? É preciso que eles mesmos tomem conta do seu ambiente, do seu local, tá bom? Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso quadro Momento Seguro. Já, já.